Aqui vamos ouvir histórias inspiradoras de quem acreditou que é possível sim realizar grandes sonhos e impactar a vida de outras pessoas. Vamos chegando, pessoal! Mais um Pode Acreditar no ar. Estamos de volta 2023, iniciando por aqui. É isso mesmo, segunda temporada do nosso podcast, nosso Pode Acreditar, que vem com tudo. Ano passado tivemos uma bela e grata experiência de conhecer histórias tão lindas, inspiradoras, histórias de superação, e eu confesso que aprendi muito com cada história. Foram 12 episódios e agora em 2023 a gente já começa assim cheio de expectativa para esse ano, um ano que com certeza vai nos reservar aí belíssimas surpresas, grandes conquistas, e eu tenho certeza que estamos começando. Você deve falar assim: "Ah, ela tá cheia de energia positiva". Não é só energia positiva, é simplesmente acreditar naquilo que a gente tem de objetivo e se programa para realizar, porque aqui a gente só fala com gente que está nessa vibe, programado para realizar grandes coisas, realizou, está realizando, e assim a gente vai continuar. E para esse grande episódio, o primeiro de 2023, eu tenho um convidado muito especial, que vem para coroar isso que eu acabei de falar. É um grande campeão, é um campeão na vida, é um campeão no esporte, é um campeão não só dos tatames, mas dentro, fora de casa, dentro do esporte, fora do esporte, que agora é o cara que está sendo usado para transformar muitas outras vidas. Eu vou falar com o meu amigo, o secretário adjunto de Esporte e Lazer de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Davi Moura! Caramba, uma introdução dessa. Que até... Muito obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui. Tava até enciumado em ter sido chamado ainda. Mas me senti privilegiado aqui de inaugurar essa temporada nova. Inauguramos com tudo e eu tô muito feliz. E assim, para vocês que não estavam acompanhando os bastidores aqui, a gente estava conversando antes, né? Davi já é uma pessoa que a gente se conhece há alguns anos. Eu tive, logo que cheguei aqui em Cuiabá, comecei a trabalhar no esporte na TV Centro-América, tive a oportunidade marcante na minha vida de entrevistar seu pai, de entrevistar você, de mostrar como você já era essa referência para os pequeninos judocas daqui e era esse grande orgulho para o nosso estado e para a nossa capital. Hoje, você continua sendo um grande orgulho na condição de secretário. A gente vai ter muita coisa para falar aqui, né, Davi? É isso aí, vamos seguindo aí, né, nesse caminho. Graças ao nosso querido Jefferson, que me incumbiu dessa missão, mas vamos tentar, se a gente conseguir fazer um pouquinho do que a gente fez como atleta, transferir essa energia para ser um bom secretário, eu acho que eu vou conseguir ser um bom secretário. Já está. Gente, vamos atualizando aqui então. Para vocês que estão chegando agora, eu já quero fazer um pedido, tá? Estamos aí na temporada de 2023 do nosso Pode Acreditar. Esse link está aqui ao vivo, você está acompanhando hoje a reestreia do nosso Pode Acreditar, e eu quero já te convidar a encaminhar esse link para todo mundo. Para você que não sabe, eu estou aqui fazendo um super remember da vida de um grande atleta, o judoca, Davi Moura, que foi, assim, uma das referências do judô, não só de Cuiabá, Mato Grosso, mas do Brasil, porque ele é um nome conhecido internacionalmente, que defendeu e levou a bandeira do Brasil para vários cantos desse mundo. Então, a gente vai falar um pouquinho da vida de atleta dele e também falar desse novo posto que ele se encontra hoje, que é o secretário de esporte do estado de Mato Grosso e que está fazendo um lindo trabalho. Então, se você, para agora, 2023, tem alguns objetivos, no começo a gente sempre faz aquela listinha, né, do que a gente quer para o ano. Se você tem alguns objetivos, se você de repente está pensando em fazer uma transição de carreira, ou se você está vivendo uma dor aí, precisa entender como superar, e a vida nos reserva grandes surpresas aí, a história do Davi Moura é a inspiração que você estava precisando. E a gente vai começar, Davi, falando, claro, de você como judoca, como atleta. O seu pai, como eu falei, eu tive a oportunidade de entrevistar o seu pai, ele foi o seu grande influenciador para o judô, né? Sem dúvida, meu pai foi o grande, não só incentivador, influenciador, como meu grande ídolo, né? Desde que eu me entendo por gente, assim, meu pai era a nossa grande admiração, assim, não só
pelo judoca que ele tinha sido, que a gente viu muito pouco, né? Mas eu consegui ver ele lutar ali, ele já quase parando, mas eu vi. Via ele treinar bastante com os alunos, tal, eu bem pequenininho. Mas durante a minha vida, assim, a forma com que ele criou a gente, e hoje como pai eu vejo como ele era sábio, assim, nas decisões. E eu me inspiro muito nele até hoje para tentar ser um pai pro meu filho parecido com o que ele foi para mim também. Então, assim, ele foi e vai continuar sendo meu ídolo. Gente, a gente tá falando do Fenelon Miller. E ele já era essa estrela aqui, né? E é uma. Assim, eu acho que ele soube lidar muito bem quando ele foi essa inspiração, foi esse ídolo. Porque às vezes, quando o filho segue o caminho do pai, principalmente no esporte, tem uma cobrança a mais, e essa cobrança nem sempre vem de forma positiva, né? No seu caso veio, eu queria que você falasse como que foi, como ele lidava, assim, o fato do filho ter a oportunidade de escolha ou não, e não trazer o esporte como um peso. Você tem que fazer isso, você tem que dar resultado, trazer aquilo que ele já tinha vivido como uma coisa assim, não natural, porque para você gostava, foi natural essa transição, né? Como que foi esse processo, assim? É interessante que você fala assim, né? Meu pai tinha algumas coisas que marca a gente, assim, né? E meu pai tinha uma filosofia ali que ele aprendeu, uma filosofia de vida que ele levava para nós, os filhos, e para os alunos. A filosofia do judô mesmo, né? E meu pai era um cara assim, né? Dentro dessa sabedoria ele tentava passar pra gente, e era uma coisa que meio que tirava o peso pra gente da competição. Jigoro Kano, que é o criador do judô, dizia que a única vitória que persiste é a vitória sobre nós mesmos. Então meu pai sempre colocou pra gente que o sucesso, a vitória, é o quanto que você se dedica, o quanto que você treina, e não o resultado final na competição. E isso acaba que tira o peso da competição, porque se você for pensar realmente, a gente não tem controle sobre se eu vou ganhar ou não do meu adversário. O que eu tenho controle é que horas que eu vou treinar, o que eu vou comer, que horas que eu vou dormir. Tem várias coisas que eu tenho controle. Então, meu pai me ensinou a depositar a confiança a minha vitória interna na minha disciplina, no meu dia a dia, no quanto que eu estou disposto a me dedicar, no quanto que eu estou disposto a sofrer por aquele objetivo e tal. E tem uma frase que eu coloquei no meu tatame lá, que eu tento passar isso para os atletas que hoje a gente ajuda, que toda competição é um treino para a próxima. Então, assim, nunca é um fim. A gente leva, e acho que isso é uma coisa que a gente pode traduzir para a vida, assim, né? Sei lá, o concurseiro que faz uma prova, não passa, faz uma prova, não passa. Entender que cada prova feita ali que não passou é um treino para a próxima, até o dia que ele passar. E a gente, como atleta, como lutador, às vezes treina muito, se sente muito bem preparado, vai para uma competição e perde. Vai para uma competição e perde. A gente tem que aprender a lidar com essa frustração, mas ao mesmo tempo, se eu coloco toda a minha expectativa na medalha, toda vez a minha vida vai ser uma montanha-russa, né? Vai ser nossa, que alegria que eu ganhei, nossa, que tristeza que eu perdi. E eu busquei ter um entendimento de que o sucesso está no como eu me desenvolvo, no quanto eu evoluo, como judoca, como atleta, como pessoa, como pai, como filho, como irmão, em todos os sentidos. Eu acho que a gente não separa o atleta do ser humano, entendeu? Isso é uma filosofia que meu pai me ensinou, que eu tento passar adiante também, vou tentar passar pro meu filho, porque, como a gente tá vendo hoje, né, a vida de atleta acaba. E aí, isso é um ensinamento que a gente leva para qualquer lugar que a gente for na vida, buscar o melhor com que eu posso, né? Hoje, como secretário, a gente sabe que muita coisa que a gente quer, a gente não consegue fazer, a gente depende de situações, de pessoas, de coisas. Mas se eu coloco toda a minha felicidade, a minha alegria, a minha satisfação no máximo que eu posso fazer, a gente fica mais satisfeito e dorme mais feliz, mais leve. Não, e que maravilhoso poder te ouvir, sabe? E eu penso que contribuição para a vida, assim, o seu pai conseguiu deixar para você, né? Formação, talvez quando um pai, ele tá dando o melhor de si, deixando esse legado, que eu acho que o maior legado é aquilo que você
deixa dentro do coração e na formação do caráter dos filhos, porque a gente pode construir coisas, deixar heranças e tal. Mas são coisas perecíveis. Como esse filho, como esse ser humano vai lidar com a vida e com tudo aquilo que foi deixado para ele é o que vai fazer a diferença, né? E ouvindo você dizendo tudo isso, me fez refletir, puxa, ele não só era um grande homem como atleta, mas a gente percebe que um homem, ele realmente fez a diferença quando ele vai e o que ele deixa no coração das pessoas, né? E é muito maravilhoso poder ver isso. E você tem mais 2 irmãos, 2 ou 3? 2 irmãos e uma irmã. Então são mais 3. E do judô, o único que seguiu, assim, esse alto rendimento, competições e tal, foi você, né? O único que virou competidor, assim, foi eu, apesar dos meus irmãos terem competido quando jovens. E os 2 são faixas pretas de judô. E me ajudaram muito no início, treinando comigo. Aí chegou no final, já não precisava mais, que o time tava grande. Eles falaram, ó, estamos aqui para levar uma água, levar um gelo, mas não aguentamos mais treinar com você. Mas são 2 judocas, faixa preta, dentro e fora do tatame também. Que legal. Então, assim, o seu pai fez todos vocês entrarem pro esporte. Até a sua irmã ou não? Como que foi? Não, na verdade, meu pai, ele nunca forçou ninguém a nada. Pelo contrário, meu pai, que eu acho que isso foi algo que positivo, assim, quando eu aprontava, eu era bem bagunceiro, né? Quando eu aprontava, Não tem cara, né? Não tem, né? Tem cara. Meu filho puxou um pouquinho de mim. Ó, vamos Ele é conversar bagunceiro. que eu vi uns stories da viagem de vocês e daí a sua esposa tava falando, lá vai ele limpar o chão. Onde ele vai, ele quer limpar o chão. Aí ele se jogando, se esfregando no chão, ele ia correndo e deitava no chão. Assim, eu falei, eita, Davizinho. E minha mãe fala que ele é a cópia, que eu era assim, exatamente assim. Mas perdi aqui. O que Não, a gente tá falando? eu falei se os irmãos todos tinham, o seu pai tinha feito vocês. Quando... Aí eu perguntei da irmã também, né? Aí você falou que seu pai nunca forçou vocês a nada. Não. E que essa foi uma das coisas que você. A gente, além de aprendeu. ter crescido no tatame ali, no judô, que era onde era a academia do meu pai, a gente cresceu numa escola. Posso fazer um merchan aqui? Pode fazer o merchan, vamos fazer. A gente, né, que foi criado no Colégio Ibero-Americano ali, que é uma escola que apoia e sempre apoiou e tem muito esporte. Que é da sua família. Que é nosso, que é minha mãe e meu pai criaram lá. Então pode falar, tá, gente? Escola Ibero-Americana é uma das referências, inclusive aqui em Cuiabá, de ensino. Amém. Que não só mostra aquilo que todo aluno procura dentro da escola, que é um ensino de qualidade, mas também valores, né? E isso é muito importante no momento atual que nós estamos vivendo da nossa sociedade, o pai ter a segurança de que uma escola tem compromisso em gerar valores, e isso vocês fazem com muita excelência, tá? Muito obrigado, perfeito. Não vou nem falar mais nada, para não estragar. Mas, então assim, eu tinha mais do que todo mundo, mas a gente tinha tudo ali, né, para fazer. Então eu sempre fiz futebol, basquete, vôlei, o que tinha, né? Eu passava o dia inteiro na escola e adorava esporte. E uma das coisas que eu fazia como uma brincadeira era o judô. E tinha um grande sensei que morou aqui em Cuiabá uma época, sensei Hachirogal, que foi coordenador do colégio e dava aula de judô também lá no colégio. Então, mas assim, até 17, 18 anos, judô para mim era uma brincadeira. Eu sabia que eu levava jeito, que eu tinha um talento ali, mas nada muito especial, para falar a verdade, assim, até porque Mato Grosso era meio longe eu tinha uma noção de que ganhar aqui no estado não era significativo no sentido de ser realmente bom. Mas aí só voltando aqui, que meu pai fazia, quando eu bagunçava, meu pai falava, vai ficar sem judô. Sai fora. Às vezes mandava no meio da aula, vai para casa. Aquele jeito dele, assim. Então o judô para mim, aqui dentro, era prêmio, entendeu? Meu pai criou judô é prêmio, bagunceiro não faz judô. Você não tá agindo como a sua faixa diz que você é. Você tem que ser faixa verde, laranja, o que quer que seja, dentro e fora do tatame. Não adianta você ser bom, eu não quero filho bom de judô e babaca, ele falava desse jeito. Olha que massa. Então eu fui assim, eu preciso me enquadrar, me alinhar para fazer o judô que eu gostava, né? Então isso já foi o início de uma transformação. E aí quando eu encerrei a escola, eu já estava empreendendo, sempre gostei de empreender e sempre gostei, né, de fazer dinheiro, enfim. E eu comecei a trabalhar com mais tempo, mas treinando judô. Trabalhar no quê?
O colégio tinha 2 cantinas, né? São 2 colégios, e eu, quando me formei, antes de me formar, a cantina não abria na hora do almoço. E eu, no segundo ano ali, queria fazer um extra. Falei, mãe, posso abrir a cantina na hora do almoço? Eu fico ali na hora do almoço. O que vendeu ganha uma porcentagem, né? Todo mundo ganha? Pode. Então, passei 1 ou 2 anos ali abrindo na hora do almoço. Quando eu me formei, eu falei, pô, quero assumir a cantina, né? Então, meio que eu arrendei, lógico, de mãe para filho. Arrendei a cantina e eu era o dono da cantina. Massa. E aí, dentro disso, foi onde surgiu a ideia de eu construir uma loja de uniforme do colégio, que o uniforme era vendido em outro lugar. Então, eu fui empreendendo e treinando judô. Aí a coisa foi meio que natural, assim, mas eu fui um dia para um campeonato brasileiro, fiquei em terceiro, fui para um brasileiro sub-23, isso em 2008. Fiquei em segundo e fui convocado para a seletiva olímpica em final de 2009. E aí foi quando a família ficou assim, ué, seletiva olímpica? Eu fui convocado, tá aqui o e-mail aqui, ó. Caraca. E aí eu, por incrível que pareça, fui para a seletiva olímpica como um amador, né? E consegui ganhar a seletiva. E foi muito interessante a história, porque eu cheguei lá sem pretensão nenhuma, né? Tinha uns grandes atletas lá que eu já... Não muito grandes, assim, mas... Que eu sabia, que eu conhecia, que tinham sido campeão brasileiro, campeão não sei o quê. Eu fui pra me divertir na seletiva, assim. Fui tirar onda de que eu tava numa seletiva, sabe? E era uma pule, que eu não sabia nem muito bem como é que funcionava, mas todos lutavam contra todos. Eram 6, assim. Na primeira luta eu tomei um pão, caí de pão e perdi. E aí eu tava até com meu tio, que foi judoca também, falou, nada, bicho, já perdeu, mas, cara, mostra pra quem que você vê aí, tem mais luta aí, luta aí. Aí eu fui lutando, fui ganhando. No final, o cara que tinha me ganhado tinha perdido 2 lutas e eu, o campeão é o Davi. Aí eu, cara, entrei. Isso significava entrar na seleção brasileira, que trabalhava com 4 atletas, eu seria o 4º. E isso significava que em 2010 eu lutaria um Grand Slam do Rio de Janeiro, que é uma competição internacional, e uma Copa do Mundo de São Paulo, também uma competição internacional. Isso estava garantido já. Pô, aí foi uma festa, né? Ganhei o uniforme da seleção. Eu era faixa marrom ainda, nem era faixa preta. Aí ganhei a faixa preta, foi toda uma... E aí foi quando a gente teve a conversa. Que eu tinha cantina, trabalhava já um pouco na administração do colégio. Meu pai e minha mãe chegariam aí. Você vai levar isso a sério ou você vai ser só uma brincadeira e tal? Aí eu fiquei em dúvida, porque eu não sabia se eu tinha... Achei que podia ser só 1 ano ali, uma coisa... Aí eu falei... Não sei, tô... Aí os dois sentaram e falaram, Davi, é o seguinte... A escola vai estar aqui, a cantina vai estar sempre aqui, mas essa oportunidade pode nunca mais aparecer. Vai que nós estamos aqui, vai com tudo. Falou, inclusive, a experiência de um atleta, porque todo atleta, e aqui eu já entrevistei, não, já conversei com Vicente Lenils, que foi um atleta olímpico, já conversei com meu marido, né, que é o secretário e que foi o treinador de um atleta que foi para a Olimpíada também. E assim, para atletas de alto rendimento, o ápice é a Olimpíada, né? Você trabalha uma vida inteira e o alvo é a Olimpíada. Então, quando você tem essa notícia da possibilidade de você estar numa Olimpíada, isso é fruto de um grande trabalho. No seu caso, veio num espaço de tempo mais curto que talvez muitos outros, então... Seu pai, que já era atleta, não poderia deixar, né, isso passar dessa forma, né? Hoje eu vejo que eu nem entendia muito bem o que estava acontecendo, assim, sabe? Totalmente fora de... Mas aí, obviamente, que rapidamente eu me enquadrei ali, né? Eu não tinha nem preparador físico, contratei um preparador físico, comecei a treinar mais e enfim, segui um protocolo ali de profissional. E aí foi quando a coisa continuou. Mas interessante, você falou, né, o Jefferson, eu lembrei aqui agora quantas vezes eu encontrei o Jefferson, algumas vezes, né, com o Felipe, acho que em 2012 na Vila Olímpica eu encontrei com ele, em 2015 nos Jogos Pan-Americanos, e a gente já foi ali, era legal, né, porque se encontrar um brasileiro fora do Brasil já é se encontrar alguém de Cuiabá era muito legal. É muito bacana mesmo. E aí, inclusive, essa admiração, assim, eu acho que quem vive o esporte na essência, com a ideologia do que o esporte pode trazer, acredita não só na prática esportiva em si, mas o que isso causa dentro da formação desse atleta. Por quê? Só quem acompanha mesmo, o Jefferson treinava com a galera sábado, domingo, feriado, quando era época de competição,
que você tava no preparo, cara, não tinha dia, não tinha hora. Quando a academia tava fechada, eu lembro que eles iam treinar até lá em casa. A gente nem tinha apartamento lá ainda, mas tinha possibilidade das pessoas conhecerem no final de semana, então era aberto só a piscina, grande pra caramba. E daí ele levava a gurizada pra treinar lá, porque a academia tal tava fechada, outra tava fechada, outra não sei o quê, ele levava todo mundo pra treinar lá. Não tinha nem ninguém morando, o prédio nem tinha finalizado a construção, ou seja, ele ficava procurando onde tinha possibilidade, e eles estavam fazendo. Isso traz pra vida de um cidadão comum uma resistência à dificuldade muito maior. Você não desanima, você não se entrega fácil pra qualquer dificuldade, né? Foi assim com você? Olha, muito, né? Acho que todo atleta de alto rendimento passa a ter uma vida diferente, assim, porque a gente tem um objetivo muito claro e E uma definido, visão de né? mundo, assim, diferente, né? Com certeza, eu tava pensando nisso ontem, assim, eu tenho pensado bastante, assim, até com relação à secretaria, né? Hoje a gente tem o Bolsa Atleta, tem o Bolsa Técnico, que é muito legal, tal, mas Tem eu fico pensando assim, o Olimpos. que a gente pode fazer a A mais, mais. sabe? A Por que mais. Estados Unidos, por que a China, por que a Rússia tá sempre na frente nas Olimpíadas? O que a gente pode fazer como estado e tal, né? Mas enfim, essa experiência nossa de ter, né, vivido e viajado, né, o mundo e olhar, né, ver com os próprios olhos o que estão fazendo lá. A gente, por um lado, a gente vê que a gente está longe, né? A gente está construindo uma história para chegar um dia lá. Mas por outro lado, a gente vê que a gente tem tido bastante resultado como atleta, né? O Felipe Lima é um exemplo disso. Acho que eu também. Com tão pouco que a gente, com um pouquinho que a gente fizer, né? Como a gente brinca assim, o mato estando alto, a gente conseguindo investir como a gente tem feito, né? Que eu tenho aprendido muito, inclusive com o Jefferson. A gente tem um potencial gigantesco de crescimento no nosso estado e é muito legal fazer parte disso, né? Acho que hoje grande sucesso, grande satisfação é fazer parte de algo que daqui a alguns anos as pessoas vão falar, pô, isso aqui começou lá atrás, com o Jefferson, com o Davi, com o Beto, e a gente, pô, fazer parte dessa história do esporte do Mato Grosso depois, de outra forma, né, sem ser atleta, é Os maravilhoso. desbravadores, eles têm muito mais trabalho do que quem vem depois, né? Mas eles também são lembrados, porque o legado fica para quem realmente abriu esse mato aí na foice. Depois vem o desfrute de ter estrada e tudo mais. Exato. Mas o que vocês estão fazendo, a maneira que o esporte vinha sendo tratado em Mato Grosso e hoje, como nós temos visto que os atletas, os treinadores, as competições, elas estão sendo realizadas, é outro. Nós estamos vivendo investimentos e resultados também em outro patamar. Agora, você como atleta, né? Acabamos de falar, vocês se encontravam, você teve aí a vaga, paramos nesse momento da possibilidade de você estar numa Olimpíada. Como que foi isso? Conta pra nós ali. Na verdade, então, assim, quando eu ganhei a seletiva olímpica, chamava seletiva olímpica porque você entraria num grupo de investimento da confederação ali para viagens internacionais. Mas eu realmente entrei, como eu já contei, muito cru, assim, muito pouco atleta ainda, muito pouco profissional. Eu sabia que aquilo ali era uma. Eu sabia, e meu pai também falava, você precisa de, igual piloto de avião bom tem hora de voo, tem muita hora de voo. Aham, sim. Ele falou, você tem 0 hora de voo, você precisa de hora de voo, você precisa ir competir, lutar, perder, voltar, treinar, Meu pai falava assim, você vai ficar bom daqui 5, 6 anos. E eu ficava indignado na época, assim, que 5, 6 anos, quero ficar bom logo, né? A gente quando é novo quer. Tudo muito rápido, E né? assim, demorou até mais, assim, pra eu realmente me sentir bom. Mas aí, assim, eu comecei a viver as competições internacionais. Praticamente perdia todas na primeira luta. E comecei a ganhar alguma coisinha lá em final de 2011. Então, em 2012, eu tive a oportunidade de ir para a Olimpíada como reserva do Rafael Silva, que foi medalhista na época. E aí, o fato dele ter sido medalhista e eu ver ali, eu tava na arquibancada assistindo, aquilo ali mexeu comigo, assim, sabe? A próxima Olimpíada seria no Rio de Janeiro, 2016, e eu falei, cara, a próxima é minha, né? E assim, foi essa motivação, né? O atleta vive de Olimpíada em Olimpíada. Que aí eu falei, agora eu preciso, assim, eu perdi muito tempo, né? Eu fiquei uma juventude, assim, enquanto eles estavam lá com 12, 13, 15, 16 anos se matando de treinar, eu tava na escola, jogando bola. Então,
eu sabia que eu tinha que correr atrás de um prejuízo, assim, nesse sentido. E aí comecei a realmente me dedicar muito a buscar esse tempo perdido e fui evoluindo até... E assim, se deixar eu vou falando aqui, Vai tá? É falando, porque eu vai tô... falando, vai falando. Eu quero saber agora os seus resultados. O que que você já teve de resultado expressivo? Assim, se a gente fosse apresentar o Davi na carreira de judô que ele conquistou, quais foram as principais conquistas? Assim, tem, o primeiro grande resultado que me marcou e marcou a minha imagem, a minha trajetória, principalmente para fora, assim, foi os Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto, que eu fui campeão e consegui ganhar a final em 15 segundos. Aí saiu, né? Eu lembro na época saiu na Globo lá, o Davi Moore, Flash, não sei o quê, que eu ganhei do equatoriano, que nem era tão difícil assim na época, mas foi uma competição assim que eu realmente entrei no cenário ali e foi onde eu me senti assim, pô, agora eu botei um pé na história do judô, né? Meu pai tinha sido bronze nos Jogos Pan-Americanos do México em Seu pai ainda 1900. estava vivo no Pan-Americano? Tava Tava, lá né? me assistindo. Eu fui em 2015, ele foi em 1975. Foram 40 anos, né? Da medalha dele pra minha. E como que foi esse momento assim Tem uma pra... foto aqui guardadinha até hoje, assim, ele chorando do meu lado, assim, a Ai, gente meu abraçado, assim, dando uma Deus. entrevista. Ali foi um momento mágico pra mim, maravilhoso. 2 meses antes, como atleta, foi uma conquista que foi o Campeonato Pan-Americano, que era um sonho que eu tinha. Jogos Pan-Americanos era tão difícil e distante que nem era. Naquele ano, meu sonho era ser campeão pan-americano, que tinha o Rafael Silva, o Baby, que era meu grande Uhum. adversário, que estaria no Pan-Americano. Então, assim, o Pan-Americano pra mim era muito mais difícil do que os Jogos Pan-Americanos, porque Você ia ter que passar por ele. no Pan-Americano tinha ele, nos Jogos Aham. Pan-Americanos não teria. E o campeão iria para os Jogos Pan-Americanos. Então, assim, Uhum. eu não tava pensando nos Jogos Pan-Americanos, tinha que ganhar antes pra ir, entendeu? Uhum. E aí fiz uma final com ele, que foi a primeira vez que eu ganhei dele. E no momento ele já era medalhista olímpico, ele já era o cara a ser batido. Então eu tava assim, sempre olhando ele de trás aqui, tentando chegar nele. E aí em 2015, depois de 2011, 2012, 2013, 14, em 2015, depois de todo esse período treinando pra ganhar dele, eu consegui ali fazer uma final e ganhar, conseguindo minha vaga para os Jogos Pan-Americanos. E aí os Jogos Pan-Americanos pra mim realmente eu já fui com uma cabeça muito de campeão, assim, sabe? Tipo, pô, fui campeão pan-americano e ainda mais os Jogos Pan-Americanos sem o Baby vai ser... Tá pra mim. Aí eu fui confiante e deu certo. E aí, mesmo assim, em 2015, e o Baby é um cara assim, hoje a gente foi grandes adversários, mas ele é um cara maravilhoso e um cara muito bom também. E a gente ficou nessa briga pela vaga olímpica de 2016. E eu tive vários outros bons resultados, assim, de grandes slam no circuito mundial, e fui ganhando ponto, ranking. Cheguei de estar na frente dele, ele me passou. E aí eu lembro que a gente foi para a última competição, o World Masters no México, e era uma competição que valia bastante ponto, e ali era a última competição que definia a vaga olímpica. Eu Se ele perdesse na primeira e eu avançasse 2 lutas, eu estaria na Olimpíada. Era essa a Uhum. adrenalina. E eu lembro de eu estar aqui com um russo muito difícil que eu ia lutar, mas eu tô aqui na fila para lutar, eu olhei pro tatame assim, tava o Baby lutando com o cara. E por alguns segundos eu me distraí da minha luta e fiquei olhando a luta dele. Falei, pô, se esse cara perder, e fui vendo assim, e ele perdeu. E que ele perdeu, eu senti inevitavelmente aqui por falta de controle uma alegria. Eu falei, bom, primeiro já foi, né? Já tá fora, agora é só eu ganhar a minha. Nisso chamou eu pra entrar. Entrei, do jeito que eu entrei, o russo me pegou, me embrulhou e me imobilizou e eu Nossa. perdi também. E se eu perdesse e ele perdesse, eu tava fora. Enfim, fiquei fora da Olimpíada. É claro que eu tô resumindo em um momento assim, mas Uhum. foi um momento que me marcou muito. Mas foi um momento também em que eu decidi fazer uma modificação na minha forma de ver, na minha. Era um momento que eu não sabia nem se eu continuaria, porque era uma Olimpíada no Brasil, a família inteira já tinha comprado ingresso, Ai, meu Deus. passagem, era aquela. Faltava 2 meses para a Olimpíada e eu tô fora. E aí foi uma derrota muito grande, assim, interna, sabe? Como foi lidar com essa frustração, assim? Então, eu
nunca fui um cara muito de fazer drama, assim. Uhum. Demorei, fiquei, lógico, num dia eu fiquei bem triste ali, mas eu lembro assim, eu conheci um senhor que nessa mesma viagem no hotel ali, me conversando assim, me desabafando com ele, ele me apresentou o estoicismo, que é uma Apresentou o quê? estoicismo, é uma linha filosófica prática assim que ele falou, cara, dá uma olhada nisso, acho que você vai gostar, porque aí ele me deu uma leve introdução ali, mas que eu posso até falar porque pode ajudar bastante gente, mas uma das coisas principais que me transformou de verdade foi um cara chamado Epicteto, que é um dos pilares ali do estoicismo, que era um escravo, e ele começou a história da filosofia, resumidamente, é o seguinte: ele diz que na vida a gente tem que saber identificar o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. E aí eu comecei a ver e perceber que eu tava assim, gastando muita energia com o que eu não tinha controle, sabe? Se o Baby ia ganhar ou não, se ele. Entendeu? Eu percebi que assim, eu tinha controle sobre como eu ia lutar, como era a minha concentração com aquele russo ali naquele momento. E E aí você acabou não exercendo aquilo que você tem controle eu, para focar naquilo que você nem tem eu controle. fui prejudicado internamente por estar preocupado com um monte de coisa que eu não tinha controle. Se ele tava bem ou não, se o cara que eu ia lutar, sabe? E aí eu comecei a gostar tanto disso que eu levei isso pro meu dia a dia. Eu parei de me preocupar com qual a competição, quem ia estar na competição, e comecei a me preocupar muito mais com o que eu tinha controle. Meu treino, o que eu vou fazer amanhã que vai me aproximar do meu objetivo, né? Preciso melhorar meu chão, o que eu preciso fazer? Preciso treinar mais jiu-jitsu, preciso treinar mais posição, enfim. E aí isso começou a me elevar realmente de nível e começou a deixar para mim a competição algo mais leve. Porque eu cheguei num ponto de conseguir ir para a competição totalmente preocupado né, taticamente, como eu lutaria, se eu vou chegar nessa gola, nessa manga e tal. E realmente despreocupado se eu ganharia do cara ou não, ou se eu ganharia a competição ou não. E aí essa transformação interna foi onde realmente eu comecei depois da Olimpíada, dessa derrota, em 2017 eu medalhei em todas as competições que eu fui. Caracas. Não, e aí então assim, um parênteses só para a gente fazer referência sobre a importância, e aí não só na vida do atleta, mas principalmente assim na vida do atleta, e aí a gente traz para fora do esporte. A importância de você ter um alinhamento saudável da sua parte psicológica, emocional, porque isso tanto pode te alavancar como te derrubar. Né? Eu lembro muito disso, porque por muitas vezes Jefferson treinava o Felipe fisicamente estava impecável. E ele tinha um problema na hora da competição, que era a cabeça. E aí Jefferson falava, cara, a única coisa que pode derrubar a tua cabeça, teu psicológico. E aí Você tá pronto, né? Exato. Então, por alguns momentos eu vi ele perdendo, e exatamente por isso. E por outros momentos eu vi ele ganhando por isso. Porque nos dois momentos, fisicamente, ele estava pronto. E aí eu falei, cara, a gente vê muito claro isso no esporte. Mas o quanto a gente pode trazer isso para o mundo hoje, que eu, né, tenho uma das bandeiras aí que eu levantei em 2022, que foi a saúde mental. O quanto a gente está vendo essa geração, e aqui eu até anotei aqui você falando tempo, o atleta ele precisa enxergar uma linha do tempo que hoje é muito difícil para essa geração enxergar, porque nós estamos numa geração do imediatismo. Tudo é muito rápido, tudo é para agora, tudo é para ontem. Se não for assim, eu já me frustro, já não quero mais. E você falou, você teve que, por muitos anos, você vai ficar bom daqui 5 anos. Você achava que você já estava pronto. Pô, foi mais de 5 anos. E você teve que permanecer nesses 5. Hoje, você aguentar 1 ano desses jovens aí, não, já acabou minha vida e tal. Então a gente enxerga o tempo de uma outra maneira e a força dessa mentalidade também. Você entende o quanto isso foi importante para sua formação? Muito. Você tá dizendo algo que você falou de uma forma até melhor do que eu poderia dizer. É o processo, né? Porque, na verdade, o que a gente busca não é daqui a 5 anos ficar bom e ganhar uma medalha.
é quem eu me transformei em 5 anos. Exato. Então, assim, eu vi um cara falando esses dias assim, pô, por que ganhar o primeiro $1.000.000, sei lá, o cara era um americano lá, é mais fácil, depois é mais difícil, depois fica mais fácil. Aí o cara falou, porque para fazer esse primeiro $1.000.000, você se transforma em uma pessoa milionária. E aí depois fica mais fácil. Então, assim, Porque no esporte, o primeiro na vida milhão, é assim. você já tem a mentalidade de um milionário. Se você tem a mentalidade, você tá pronto para muitos outros. Mas Você- até a gente se destravar a mente para Você isso, já se né? construiu naquilo ali, você já mudou coisas, você já aprendeu a poupar, aprendeu a investir, aprendeu a, enfim, desenvolver o seu negócio, qualquer coisa que seja. Aprendeu a enxergar o dinheiro de uma maneira diferente. Porque quem tem a mente travada, olha o dinheiro diferente também, né? E eu, assim, lá em casa tem uma regra, né? Jefferson, treinador de natação, ele fala: vocês podem ser o atleta que vocês quiserem escolher qualquer esporte, desde que a natação seja primeiro, né? Então todo mundo tem que saber nadar. É engraçado que eu sou a vergonha da família. Mas você Infelizmente, eu tenho que dizer que eu sou a vergonha da família. tem licença poética. Eita. Né? Ele tá na cultura agora, né? Eu não sei nadar direito, assim, sou bem péssima. E o que eu sei, malemar e porcamente, assim, pra não me afogar, foi ele que me ensinou. Foi muito engraçado, porque ele dava, a gente terceirizou, arrendamos a escolinha de natação do Colégio São Gonçalo, e aí eu comecei a ajudá-lo, assim que a gente casou, eu comecei a ajudá-lo a fazer um negócio bombar, assim, né? Dava até treino, não? Não dava treino, mas eu fazia todo o resto. Gerenciava Entendi. a equipe, aumentamos a equipe, atendia os pais, gerenciava a troca de crianças. Então, tudo que tinha, que não acontecia antes, a gente começou a formatar para trazer uma nova cara. A importância da mulher na vida do homem, né? E aí, eu comecei a perceber, eu falei, cara, um dia eu falei que eu não sabia nadar, né? Foi uma vergonha, Jefferson ficou realmente constrangido. O que ele fez? A última aula dos atletas ali, ele colocava eu pra nadar na última raia. Ou seja, era eu e eu passei por isso, pra você ver, né? A gente tem que engolir o orgulho mesmo, porque eu tinha um sonho de ser bailarina. Desde menina, aquele sonho de ser bailarina, de ser... Eu sempre tive o sonho de ser atleta, digamos. Meus sonhos era ser atleta. Só que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Mas é verdade? Você tinha É verdade, o sonho de ser atleta. Eu cheguei a treinar vôlei e handball. Eu tinha aptidão para as duas coisas. E aí a professora, nas aulas de educação física, falou, cara, você é muito boa, você tem talento. Me chamou para a equipe de competição, para eu começar a treinar. E eu comecei a treinar e meu pai falou, não vai dar, você vai ter que começar a trabalhar comigo. E eu lembro que foi muito frustrante para mim, assim, eu lembro que eu chorei, e aí a professora começou a ir atrás de mim, eu com vergonha dela, de eu ter que falar que eu ia ter que trabalhar e que eu não ia poder. Aí eu falei, professora, não vai dar, mas como não vai dar? Porque ela realmente tinha visto esse talento em mim. Potencial. Esse potencial. E aí eu falei, não vai dar, não vai dar. E ela queria entender por que não vai dar, porque ela estava disposta a me ajudar no que fosse preciso, né? E eu falei, eu vou ter que trabalhar com meu pai. Ela falou que queria falar com meu pai, que queria falar com a minha mãe e tal. Mas acabou que eu não deixei. Na época, assim, meu pai era bem brutão, assim. Eu falei, vai passar vergonha, vai que meu pai fique com medo dele brigar com ela e tal. E não treinei, nem o handball, nem o voleibol. Beleza. Aí eu tinha aquela coisa de que era bonito, menina, fazer balé e tal. Só que esse era um sonho quase que impossível na minha cabeça, que eu pensava, né? Só rico, na minha época, que a menina vai fazer balé. Porque o vôlei e o handball você ainda faz na escola ali, né? Meu pai não me deixou nem treinar Não vôlei. deixou nem vôlei, nem vai deixar eu... Aí, beleza. Tinha esse sonho. Com 16 anos, eu comecei a fazer lá na igreja e tal, mas era bem, assim, não era o balé sério. Quando eu vim para Cuiabá, que eu comecei a trabalhar, e eu tava construindo a minha vida, que eu cheguei aqui com a mala na mão, eu falei, bom, tudo eu tô fazendo novo, então já que eu tô fazendo tudo, então vou fazer também o balé, que é meu sonho. E aí eu fui fazer o único horário, como eu trabalhava pra caramba, o único horário que sobrava era o horário das criancinhas. Então era eu, a marmanja, e as criancinhas fazendo balé. Então, muito engraçado, mas fiz o balé. Se satisfez? Realizei. Ficou boa de balé? Fiquei mediana, deu pra ficar ok. E aí, pô, vivi isso e tal. Depois, eu com as criancinhas na piscina. Aí eu falei, amor do céu, eu já fiz a vergonha do balé. Agora eu aqui de maiô e touca com as criancinhas, não vai rolar. Mas aprendi, ele me ensinou o básico, eu já sei, pelo menos não me afogar. Mas tudo isso para dizer,
que a gente acha muito importante introduzir o esporte na vida e o pouco que eu fiz me ensinou, mesmo eu sendo sei lá, adulta no meio das crianças, o quanto um sonho vale a pena, o quanto você ter a oportunidade de realizar e você acreditar que não importa quando é, se você não desistiu desse sonho, ainda dá tempo, né? E, eu já sou, né, adulta, a academia, a academia aqui, a piscina é para criancinha, mas eu não sei nadar, eu tenho a possibilidade de fazer, então eu vou fazer. Fiz. As minhas crianças todas nadam muito melhor do que eu, são muito melhores no esporte do que eu, mas algo a gente precisa ensinar para eles, que é a questão do emocional, do psicológico, do tempo e dessa força de não ser guiado pela opinião dos outros ou pelo que é moda, ou pelo que não. Mas esses valores imprimidos, eu acho que é o que a gente tem que fortalecer nessa geração, né? E sabe o que eu acho muito legal ouvindo você falar isso, que é uma coisa que eu tive também? É eles, né, como filhos, verem a mãe super bem sucedida, né? Já trabalhando na Globo, com a humildade de se colocar numa posição em que a gente, né, se coloca a princípio uma coisa nova como um idiota. Que é algo que eu estou passando, que eu tenho vivido assim. Você vem, né, de um grande, sou atleta, campeão, todo mundo, né? Aí, de repente, seu querido marido me chama para ser secretária adjunto. A gente tem que ter essa humildade de saber assim, pô, eu sei que eu tenho potencial, inteligência para aprender rápido, sou bom nisso, né, em aprender rápido, mas a gente tem que estar disposto para empreender algo novo a, no início, ser realmente um idiota. E é difícil para muita gente. Eu falei várias coisas aqui que você falou assim, não, você falou, explicou melhor do que eu poderia. Você falou melhor, não vou nem falar. Você trouxe exatamente o meu sentimento. Mas exatamente, porque esse é o sentimento que muitas vezes eu me senti uma idiota. Porque do mesmo jeito que você veio, eu lembro do Jefferson, porque eu sempre perguntava, né? Como que o Davi tá? Como que o Davi tá? Como que o Davi tá? O que ele falava? Eu não sei. Será que eu posso falar? Depois você me fala. Não, mas ele sempre falou assim, ele sempre resumia, né? Ele sempre falava assim, ele é um cara inteligente, esperto. Ele aprende rápido. Davi não é de ficar errando na mesma coisa. Tá pegando. Sempre fala, tá pegando. Tá melhorando. Pra ele, você sempre tá melhorando. Que entendeu? Bom. Esse é o plano, né? Tem que ser assim. E eu sempre falava, será que é porque ele é ex-atleta? Porque o atleta, ele já tem por si só que ele precisa sempre estar melhorando. Ele sempre tá buscando se aperfeiçoar. Não tá satisfeito, ele né? nunca tá ali, né? Na condição, tipo, é igual eu voltei numa Olimpíada. Tô ótimo, tá? Né? Não precisa mais nem treinar nunca, né? Você já volta pensando de como você vai fazer pra estar melhor pra ir pra próxima. E aí eu falei, putz, será que ele é porque ele é atleta e tal? Mas eu sempre pensei também, eu não sou atleta, mas eu acho que isso vai da nossa formação, é aquilo que a gente deixa entrar pra dentro, né? Porque eu tava vivendo isso, vindo da TV, já tava numa condição da minha profissão que eu tava muito confortável, era aquela pessoa que saía na rua, era querida e tal, e quando vim pra política foi um choque pra mim, um choque, porque o que eu fazia com o pé nas costas. Eu entrei pra um mundo completamente desconhecido. Então, assim, coisas que eu não sabia, que eu falava, cara, eu sou muito... Meu Deus, a sensação de ser... Que universo que é esse? Que universo que é esse, né? Vi e eu me senti uma idiota. E quando você falou, eu falei, caracas, é essa a sensação. De não saber como lidar com esse novo. Mas aí a gente não desiste. E a gente, se tiver uma inteligênciazinha, a gente vai para uma missão já sabendo, né? É óbvio que quando eu entrei na secretaria, eu sabia que eu não era um bom secretário, eu não sabia o que me esperava. Não. A gente tem que estar disposto. Eu tô falando isso porque eu conheço muitos amigos meus que estão naquele mesmo emprego até hoje, muitas vezes por vaidade e medo de quebrar a cara. Não... Às vezes o cara tem um sonho de ter uma loja e até hoje não teve coragem de ter. Porque, e se não der certo, sabe? Acho que o atleta passa a ter um pouquinho essa cara de pau, assim, de, pô, a gente treina, fala que vai arrebentar, vai lá e perde, volta com o rabo entre as pernas, tem que treinar mais. Não tem em quem botar culpa, não tem, sabe? Vai lá, perdeu, você tem que treinar mais. Ganhou também, o mérito é seu. A gente acostuma com isso, né? Eu acabei de contar aqui uma história em que passei anos e anos e anos, a família inteira ajudando, investindo, meus irmãos treinando para ir para a Olimpíada e não fui.
E eu nunca pisei numa Olimpíada, nunca lutei em uma Olimpíada. Você tem com você, assim, que foi só isso que faltou? Você carrega, Posso fica falar a verdade? entaladinho, Posso assim, falar a você... verdade? A verdade. Zero. Ai, Pra que mim não bom. faltou nada. Ai, que bom. Eu cheguei Eu sempre me mais alto do que perguntei eu isso imaginava. e eu nunca, tipo, perguntei É. isso pra você, tô perguntando agora. Sempre falei, será que o Davi, porque eu sempre, pô, o Davi foi excelente, cara, o Davi só faltou a Olimpíada. E aí eu queria perguntar se você tinha isso. Eu diante de, né, eu fiquei 11 anos assim na seleção e tive vários momentos e vários aprendizados e conversei com muita gente boa. O Flávio Canto, que é um irmãozão meu, sempre foi um padrinho meu dentro do judô. E assim, eu saí de Cuiabá com 19 anos de idade, né? Tô falando de Cuiabá, judô Cuiabá, e consegui, modéstia à parte, porque é chato a gente falar da gente mesmo, mas eu consegui ser vice-campeão mundial e número 1 do mundo no que eu tinha como um hobby. A verdade é, então eu olho pra trás e falo, cara, eu fiz o impossível. Eu realmente, assim, não fui pra Olimpíada, mas eu vou olhar pra algo que falta, eu vou olhar pra tudo que eu consegui fazer. Claro. E ser muito feliz e grato com isso. Mas assim, eu sempre tive essa mentalidade assim, pô, se eu, sabe, quando eu fui campeão brasileiro, eu falei, pô, se eu parar agora, eu sou um cara que fui campeão brasileiro. Se eu tinha essa. Quando eu fui campeão dos Jogos Pan-Americanos, eu falei, pô, se eu parar agora, eu sou um cara que fui campeão dos Jogos Pan-Americanos. E assim eu sempre fui. Sempre me senti satisfeito, sabe? Eu não sei explicar assim. Uhum. Mas é uma forma de enxergar a vida. Eu lembro que, acho que você vai gostar, que você gosta das minhas. Eu lembrei agora. O Mandela ficou 27 anos preso, né? Quando ele saiu da cadeia enfim, Eu gosto de ver ele filosofando, gente. Toda vez que ele começa, eu já... Isso me marcou, porque... Depois eu explico. Mas ele saiu da cadeia e assumiu, né, a África do Sul, toda aquela história. Um repórter perguntou pra ele assim, como você sobreviveu 27 anos numa cela desse tamanho e ainda sai pronto pra... Ele respondeu assim, eu não sobrevivi. Eu estava me preparando. Era uma preparação para o que eu ia viver agora. Então, quando a gente lida com uma carreira e enxerga essa carreira como uma preparação para o que vai vir, eu não tenho dúvida que toda essa minha carreira no judô, todo esse treinamento, está me ajudando hoje. E vai me ajudar para onde quer que eu vá, sabe? Daqui para frente. São aprendizados que, como o Jigoro Kano disse, que eu disse lá no início, vitórias sobre nós mesmos, que a gente... Essas sim perduram, sabe? A medalha ninguém lembra. Hoje, nem eu sei onde estão minhas medalhas, sabe? É lógico que é muito legal, mas sem dúvida nenhuma eu ficaria com o aprendizado e não com as medalhas. Que top. Eu vou confessar aqui que nos momentos assim que eu vivi, que foram momentos bem cruciais e doloridos da política e olha que eu tô no 3º ano e que me fizeram assim... repensar, sabe? 2022 foi um ano que me fez repensar muitas vezes se eu realmente queria continuar. E aquela enxurrada de críticas e algumas fake news e pau de todo lado. E eu lembrava de quem? Do Bolsonaro, que estava apanhando muito. E eu falava, cara, se ele está apanhando e ele é presidente, o nível que ele está apanhando é muito mais do que eu. Se eu aqui desistir, eu realmente não vou alcançar o objetivo, que é deixar uma marca de que a política é feita pra gente honesta e que mulher pode estar na política. 2 coisas que eu queria mostrar. Que a gente pode dar um resultado nisso. Você desistir disso seria Eu desistir disso, eu não deixaria nenhuma marca nisso. E se eu desistir agora, realmente eu não estou preparada para um nível maior. Agora, se eu entender que eu estou sendo preparada, porque lá na frente vai ser pior e a gente começa assim, fortalecendo a mente, fortalecendo o couro. Eu sempre ouvia, tem que ter o couro grosso. Então, ok, eu vou estar pronta para amanhã ir lá, porque o dia que eu estiver lá em cima, eu tenho que entender como que a coisa funciona, né? E eu sempre falei, não, eu estou preparada. O objetivo que eu quero, ele é maior do que aquilo que eu estou vivendo agora? Ah, é maior, porque vai alcançar muitas outras pessoas. E assim foi, né? Então, cada processo que eu estava vivendo, eu penso, tá me preparando para... E é o que eu passo para minha equipe, né? Você quer estar um nível maior? Você está maior? Uhum. Porque se você não estiver maior em si mesmo para estar lá, você vai ficar aqui. E como é estar maior para estar lá?
A sua mentalidade tem que ser mais ampla, a sua visão tem que ser mais ampla, seu caráter tem que ser mais fortificado, você tem que ser mais convicto, você tem que ser mais corajoso, você tem que ser mais impetuoso, você tem que ser mais estratégico, você tem que ampliar os seus relacionamentos. Então, você faz uma lista e fala, tô melhor, tô pronto pra estar lá, então é lá que eu vou estar. Enquanto eu não decidir que eu tenho que ser melhor todos os dias, não vou alcançar um lugar melhor. Pra chegar lá é esse processo. É esse né? processo Você do dia a que... dia. Do dia a dia, né? Mas vamos lá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa agora, vou dar uma de entrevistador. Assim. Porque acho que uma coisa que me fez como atleta sempre continuar também, que a gente sempre pensa assim, será que chegou a hora, né, de parar? Quando eu tinha 30 anos eu tive essa dúvida também, assim, na minha cabeça. Meu pai tinha parado muito antes, mas tinha vários atletas que paravam com 29, com 30. Mas desse processo todo, né, de sofrimento, de crescimento, de que você está contando que eu vivi como atleta, estou vivendo hoje, e você, pelo visto, tá vivendo isso também, uma coisa que ajuda muito a gente é enxergar essa evolução, né? Na hora que você está ali, pô, mas... É porque eu acho que ninguém tem saudade de ser o idiota que era no passado. Com certeza não. Eu lembro de um senhor que me falou uma vez assim, quem evolui não tem saudade do passado. E acho que nesses momentos de dificuldades é legal lembrar isso, assim, né? Tipo, eu tava falando hoje lá no almoço com um cara que tava do meu lado, ele falou assim, e aí, como é que tá lá na secretaria? Eu falei, cara, fiquei pensando assim pra responder pra ele. Como é que tá, eu não sei, mas se tivesse que parar hoje, ó, Davi, não é mais você, deu, obrigado. Putz, em menos de um ano que eu cresci, que eu, sabe, perspectiva, visão de mundo, como funciona o Estado, como funciona... É maravilhoso. Estaria satisfeitíssimo, assim, sabe? E isso é muito legal. Muito. A gente tem, né, no nosso ser humano... que é um prazer diferente, mas o prazer dessa evolução às vezes é doloroso, mas a gente saber que tá melhorando é muito legal, né? É muito maravilhoso. Imagino que você deve estar vivendo isso também, né? Pra mim, assim, eu não penso assim, se eu parar hoje, como tá, mas o que eu vivi até hoje, eu falo para as meninas, pra mim, 2 anos, ano passado eu falava, não tinha aqueles supletivos, os exercícios que você faz 3 em 1, 2 em 1, você vai primeiro, segundo, terceiro ano em 1 ano. Para mim, eu tinha vivido isso. O que eu poderia ter vivido em 3 anos de experiência fora, eu vivi em 1 ano intensamente. Com cursinho junto. Pré-vestibular, entendeu? Fiz o ensino médio com cursinho junto pré-vestibular. Foram muitas experiências. Eu realmente não sou a Michele que ganhou a eleição e pisou a primeira vez. E teve uma crise de pânico na primeira sessão que eu tive. Não sou essa pessoa. Então, assim, o que eu trouxe de contribuição para mim como pessoa já é muito maior do que talvez até eu tenha dado para as pessoas, né? Eu me esforço muito todos os dias para poder dar. Tanto que eu falei assim, o meu objetivo ano passado era, eu quero entregar uma prestação de contas de 2022 muito melhor do que eu entreguei em 2021. Porque quando eu entrei, ninguém entregava a prestação de contas. Nenhum vereador entregava. Eu nunca tinha recebido uma prestação de contas. Eu falei, eu vou prestar contas no final do ano de tudo que eu fiz. A gente vai fazer um resumo, vamos pegar as nossas principais ações e eu vou prestar conta para quem me elegeu, porque eu quero que essa pessoa saiba o que eu fiz. Eu recebi. Você recebeu. Só para deixar registrado. E aí, esse ano passado, né, eu falei, eu quero uma prestação de contas que eu vou olhar e eu vou falar, eu evoluí. Eu não quero a mesma, porque se eu pegar a minha prestação de contas de 2022 e ver que foi igual a 2021, meu trabalho foi pífio. E aí a gente pôde, graças a Deus, não só fazer um trabalho melhor no layout, na arte, na confecção do material, como um resultado muito melhor do que estava ali, descrito em cada ação, em cada projeto, em cada, sabe? E o principal... você fez aquilo tudo, exatamente. Né? Porque também tem, isso na política, você não basta colocar ovo, tem que cacarejar também. Não, com certeza. Mas eu vendo a prestação de contas, caramba, sabe, coisas que fizeram isso também, que legal. Isso que eu acompanho, te sigo, mas é... Então, eu acho que essa frase resume para nós, assim, né? Foi muito maravilhoso o trabalho que eu exerci com 12 anos de jornalista. Mas todo mundo me pergunta, você tem saudade da TV? Eu falei, não, foi um ciclo tão bem fechado.
foi tudo que eu podia dar, foi aquilo que eu fiz, eu tinha que ter feito, e ótimo, não tenho. Posso voltar para a TV, num outro programa, numa outra formatação, de um outro jeito? Posso, sou jornalista, mas eu não tenho saudade daquilo que eu vivi lá. Foi para aquele momento, ok. Estou como vereadora hoje, vivendo isso e tal, e não quero viver o que vivi ano passado. Eu quero viver coisas novas esse ano, novos feitos, novos embates, e ano que vem é a mesma coisa. Eu acho que isso resume muito bem quem somos e os momentos que nós estamos vivendo, né? Agora, quais foram, talvez, as principais lições que você aprendeu como atleta, na vida de um atleta que você trouxe para a sua vida, e o que você pode passar para o seu filho e para outras pessoas que você trouxe do esporte? Eu acho assim, você estava falando aí, né? E a gente tem um livro do Nassim Taleb que chama Antifrágil. Que é uma coisa que depois eu fui. É um livro que eu li algumas vezes já, e a gente vai entendendo ele e traduzindo isso para nossa vida. Que a hora que eu falar aqui, você vai talvez se identificar também. O que é uma coisa frágil, né? Essa xícara aqui a gente colocar numa caixa, você vai mandar lá pro Japão, você escreve frágil, por quê? Porque se cair, quebra, perde valor com enfim, com a queda, com o machucado, com... E o que seria algo, na sua cabeça, o contrário de frágil? Resistente. Então, o que a maioria diz, que é o que o livro fala diferente, assim, resistente seria o quê? Um diamante, né? Que não quebra, que não cai, não se machuca, continua a mesma coisa. Mas a ideia do antifrágil teria que ser algo que, ao cair, ganhasse valor, o contrário de frágil, e não permanecesse a mesma coisa, entendeu? Então a gente, quando tem dentro da gente, esse fogo de ser antifrágil, de pegar as dificuldades e sair melhor daquilo, a gente se torna antifrágil. Uma coisa que simplifica bem o antifrágil é a aviação. Cada avião que cai torna outros aviões mais fortes, mais difíceis de cair. Um acidente, né, reportado, estudado lá, não acontece de novo, ou pelo menos tem menos chance de acontecer de novo, e assim a aviação foi ficando cada vez mais segura. Então a gente vive, né, a gente quando vai para academia e malha lá com 100 quilos, nosso corpo se prepara para 105, por isso que a gente vai ficando mais forte. Então nossa musculatura é antifrágil, nosso sistema imunológico é antifrágil. Ele vai citando vários exemplos, mas quando a gente começa a ver a vida com essa perspectiva, pô, fui pra competição, treinei, perdi, e sem drama, falar, pô, o que eu tiro disso aqui pra estar mais forte na próxima? Então, assim, respondendo sua pergunta, 10 anos desse processo de vitórias e derrotas, e muito mais derrota do que vitória, o que eu aprendi disso? O que eu levo pro meu dia a dia? Essa busca pela excelência, por melhorar, e principalmente na prática que eu posso fazer, porque tem muita gente que só sonha, né? Quero ficar rico. Tem amigo meu que fala há 5 anos, eu li um livro de como ficar rico em 3 meses. Fala, legal, mas o que você tá fazendo? Não consegui fazer nada. O que você já guardou? Sabe? As pessoas têm dificuldade de pegar uma ideia e transformar isso na prática. O atleta aprende isso, porque senão ele não chega, não evolui. Eu aprendi que, pô, eu errei aqui. Como que eu levo isso pro meu treino? Sabe? Eu, por exemplo, tinha que lutar com o francês Ted Riner, que era um cara monstruosamente mais forte do que eu. Só que eu tinha um problema. No meu treino, ninguém era mais forte do que eu. Como é que eu ia treinar pra lutar com um cara mais forte do que eu, se eu era o mais forte do treino? E aí esse é um dos exemplos, né? Eu comecei a treinar muitas vezes com uma luva de frio, de lã, que não deixava eu segurar direito no kimono. Então, as pessoas conseguiam arrancar minha pegada, porque eu criei uma dificuldade para simular o que eu ia encontrar lá. Então, assim, esse é um dos exemplos que, quando a gente começa a pensar com essa cabeça antifrágil, a gente começa voluntariamente se colocar em dificuldades para evoluir, para melhorar. E aí, bom, aí a gente evolui. Isso que é o legal. Isso que é o mais legal, sabe? É ficar bom nas coisas. Então, o que você passaria para o seu filho e para as outras pessoas que você trouxe para sua vida é entender o processo do que é ser antifrágil? Caiu, levanta. Sabe? Eu vou te contar uma história aqui do meu filho. Meu filho, ele tem uma habilidade física legal, assim. Na pandemia, ele tinha 2 anos e meio,
E eu ficava cuidando dele a tarde inteira, que minha esposa trabalhava, eu era atleta, treinava de manhã e ficava livre, então eu ficava cuidando dele. E eu sou, né, pra frente. Coloquei ele pra andar de bicicleta e ele adorava andar de bicicleta com rodinha. Aí todo dia eu puxava um pouquinho a rodinha pra fora, assim, sabe? Pra ficar Aham. mais. Aí um dia, assim, depois de algum tempo, ele andando todo dia lá, eu vi que ele deu uma volta e eu percebi que a rodinha não encostou no chão. Uhum. Aí eu cheguei pra ele e falei, filho, olha só, você quer andar de bicicleta sem Sem rodinha, rodinha. só que você pode cair. Aí ele meio assim, quero. Tirei a rodinha, falei, então vai. Fui do lado e tal. Falei, filho, você pode cair. Quando você cair, você levanta e continua. Não deu outra. Depois de alguns dias, ele tomou um tombo assim. Pá. Aí deu aquele primeiro susto, assim, né? E eu de longe fingi que não era nada, né? Fiz só assim, levanta e continuei. Ele meio engolindo o choro, Meu Deus. levantou, pegou a Pai é bicicleta e saiu. diferente, né? Então, assim, você perguntou o que que eu ensinaria pro meu filho. Nesse dia eu refleti o seguinte: eu acabei de ensinar meu filho que quando a vida derrubar ele, levanta e continua. Engole o choro e vai. Olha, choro e vai, é isso. Meu pai me falava isso, depois eu fui lembrando. Meu pai falava assim, filho, quando você cai do trem, você chora em cima do trem. Você cai do trem, você levanta e pega o trem, senão você nunca mais pega. Aí você chega no trem e você chora. E meu pai, assim, a gente caía, machucava. Eu lembro dele falando assim, levanta, levanta que papai dá beijinho. Ele não deixava, ele não pegava e levantava a gente, assim, Ai, já sabe? tô aprendendo aqui umas coisas, hein, E Davi? eu fui Porque é levando muito isso. mais fácil você ser assim com o homem. Com o Miguel, a gente conseguiu. Agora, com a Esther é muito mais difícil, mas é importante. Tô É fazendo óbvio altas que reflexões aqui. é claro que pode ser gradual, assim, né? Mas Sim, não, ninguém é louco, não estamos esse seu falando de filho se loucura, assim, espatifar, pelo amor de Deus, gente, pega o filho no chão. por favor. Mas há uma tendência dos pais, né, de super proteger, Sim, assim. sim, Eu sim. até conto, minha esposa fica brava, mas eu fui criado diferente da criação dela, né? Aí um belo dia o João, tamo lá na fazenda, ia atravessar uma estradinha de pedra, assim, ela... Ai, cuidado, filho, vai doer seu pezinho. E aquilo me marcou, assim, aí eu olhei pra ela e falei, pô, vai doer seu pezinho? Deixa doer, pô. Aí ela ficou meio assim... Será que é bruto, gente? Será Não, que e é se bruto? ele reclamar que doeu, a gente pensa alguma coisa, né? Ok. Vai doer seu pezinho é demais. Ai, arrasou, arrasou. Agora sim, a gente falou isso que já poderia até encerrar aqui, porque já deixamos algumas lições aqui, mas isso foi na sua experiência como atleta, a formação do que o esporte deixou de legado dentro da sua formação de homem, de ser humano, de pai. E agora, nesse outro momento da sua vida, dentro da secretaria, numa função hoje já não é de atleta, é gestor, é administrativo, e aí sai um pouquinho daquilo que o esporte faz com a gente, né? Que é o fazer. Aqui Uhum. você tem que aprender a demandar, você tem que esperar outras pessoas, porque existe um processo burocrático que às vezes a gente quer acelerar, quer passar por cima, mas tem um processo burocrático a ser respeitado. Você precisa olhar a máquina pública num ângulo que talvez nós, como cidadãos comuns, não conseguimos, e só quando chega lá e você compreende o processo que você consegue. O que você tira de lição dessa experiência até agora? Eu acho que eu sempre fui, na minha carreira como atleta, imediatista, né? Eu queria o negócio para ontem, então eu tive que desenvolver muito a minha paciência. Não só assim, porque no cargo a gente depende de pessoas, né? A gente tem uma equipe maravilhosa lá na secretaria, mas a gente saber entender que o outro muitas vezes não pensa como eu, e não quer dizer que ele tá errado ou que eu tô certo, mas assim, eu tenho que aprender. Eu saí de uma vida em que eu era o centro da atenção, né? Eu era o atleta que ia lá competir. Então, todo mundo trabalhava para mim, né? Meu técnico, meu preparador físico, meu nutricionista, é no meu horário, no meu descanso, sabe? Hoje, eu tive que aprender assim. Eu tenho um grupo em que eu estou liderando um grupo. É um grupo, um mecanismo que precisa funcionar e eu preciso aprender a lidar com as pessoas como elas são. O que essa pessoa pode me entregar, o que eu posso esperar dessa pessoa. Então, assim, o meu desenvolvimento também como pessoa nesse sentido, como líder, eu acho que eu já me desenvolvi muito, assim, até pela energia que eu tenho gasto nisso, né? É diferente a gente fazer curso, fiz vários cursos, tá? Mas na prática, a gente com inteligência
A gente percebe quando acerta e quando erra, né? O jeito que você fala com a Você pessoa, às acha vezes a que isso pessoa está reage. contribuindo para sua vida, assim? Você Mas se torna mais maduro a partir dessa não experiência? tenho dúvida nenhuma, assim, nenhuma. Acho que a gente sente, né, quando tá. E a gente fica, às vezes, numa posição em que as pessoas também não chegam e falam a verdade pra você, sabe? Porque às vezes a gente acha que tá arrasando e não tá. Às vezes a gente acha que, pô, falei que o tal pessoa tá resolvida e não tá. Então a gente vai aprendendo A conhecer mais as a pessoas conhecer mais também. as pessoas e ao conhecer mais as pessoas, como agir com o que eu tenho na mão, sabe? E, e é isso, a gente faz o que pode com o que tem, do melhor forma possível e muita paciência. Que eu acho que é algo que todo mundo pode ter, muito, como atleta, como gestor, na vida, com marido e mulher. Paciência é uma virtude que eu não sou, né? Eu não sou, não estou dizendo que eu sou. Eu estou desenvolvendo a minha paciência É algo que e, pode ser desenvolvido, e esse então. cargo tem me ajudado muito a desenvolver essa paciência. Mas tá gostando? Tô, muito. Tô gostando. Como você disse, a gente não sabe o que o futuro nos aguarda, né? Mas eu posso dizer que sou muito grato pelo que eu tô vivendo, assim. É, realmente fiz uma transição de carreira bem rápido para algo com uma importância, assim, sabe? Eu tinha esse medo de sair de uma vida que para mim era muito importante, talvez para as pessoas nem fosse tão importante, mas para mim cada competição, cada meta era muito importante. E eu consegui sair para duas coisas que para mim também são muito importantes. Hoje, o esporte do meu estado e o Instituto Reação também, que é uma das minhas. Gente, a gente nem falou do Instituto Reação, mas Fica tem pra muita, vai ficar próxima. para a próxima. Porque tem muita coisa boa para É. falar, né? Muita coisa. O Instituto Reação, ele é mais uma das suas contribuições. Eu acho que hoje, como gestor do esporte, você consegue contribuir num nível muito maior do que como atleta, né? Até poder proporcionar que outros atletas vivam o que você viveu, cheguem perto disso, tenham estrutura para escolher ou não, né? Estar aqui em Mato Grosso, porque até então você não tinha opção. Para você crescer, você tinha que sair daqui. Hoje já não. Né? O suporte que hoje os atletas têm, nem de longe se compara ao que era dado, por exemplo, na sua época. Então, isso é algo que hoje você está gerenciando. Então, é uma grande ferramenta que o esporte hoje tá podendo, assim, contar, né? Mas tem outras coisas para dizer, mas a gente está chegando ao nosso final aqui, né? Passou rápido, não passou? Passou rápido. Quanto tempo passou? Já são 4 horas, querido. Passou Muito rápido. Isso é bom, É né? bom, muito bom. Sinal que o bate-papo estava muito legal. E eu sempre termino, assim, vou para o encerramento do nosso bate-papo com uma rapidinha, assim. Aquela coisa de pergunta, uma coisa que vem na cabeça. Rapidinha perigosa. Rapidinha perigosa, que denuncia aquilo que tá dentro da gente, né? Eu sempre falo que eu devolvo para as pessoas o que faziam comigo, que às vezes eu ia em algum lugar e fazia isso, aí eu voltava para casa e falava, podia ter respondido tal coisa, cara, olha, tal coisa era melhor, ia combinar, mas enfim, é isso. Vamos lá, esporte. É uma palavra para responder? Aí você responde uma palavra. Paixão. Judô. Caminho de vida. Família. Vixe. Amor infinito. Um lugar. 2 palavras, né? Não tem problema. Um lugar. Minha casa. Um amor. Mayra. Ai, que lindo, Mário. Olha, pode mandar coraçãozinho aí, meu bem. Mayra e João. Ai, lindo, Mário e João. E os próximos que virão? Né? Vamos profetizar uma Amém. menininha aí, ou outro menininho aí. Vamos ver. Um lugar... calor ou frio? Calor. Calor. Um sonho. Um sonho. Isso é difícil, hein? Um mundo melhor. Pra ser bem Genérico, né? genérico. Um lugar do mundo que você visitou e que marcou você. Japão. Um lugar do mundo que você não conhece e que você tem o desejo de conhecer. Austrália. Não conhece a Austrália? Puxa, eu tenho vontade de ir pra lá também. Jefferson diz que é maravilhoso. Conhece lá. Uma palavra que traduz, assim, um pouco do que você pensa, do seu comportamento, assim.
Do meu comportamento? Modéstia ou verdadeiro? Uma palavra que traduz um pouco o meu Então comportamento. vamos lá, vamos mudar para ser mais específico. Uma qualidade sua, você identifica que é uma qualidade sua e que você fala assim, de todas, essa é a que mais me representa. Leal. Um defeito. Explosivo. Nem tem cara, né? Impaciente. Às vezes eu sou... Esse é o tipo da pergunta que depois eu vou pensar e vou falar... Mas, às vezes eu sou impaciente. Acho que eu gostaria de ser mais paciente. Apesar de muitas vezes eu parecer ser paciente, eu por dentro... Eu queria nem por dentro, sabe? Dá pra chegar lá, né? A gente tem controle disso. Você acabou de falar que você tá aí construindo dentro de você a característica da paciência, né? Tá desenvolvendo isso, então vai deixar. Eu acho que a gente se transforma no que a gente admira, né? Eu admiro muito quem tem... Sabe quando o mundo tá virando de cabeça pra baixo, a pessoa tá... Equilibrada. Plena, tranquila. Nossa, tudo vai dar gente, certo. olha. Eu quero chegar lá um dia. Eu também. Talvez demore, mas... Eu também. Agora, para encerrar... não, tem mais duas. Deus. Tudo. E Cuiabá. Lar. Agora, a última. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem agora para o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, na sua língua, fossem ouvir essa mensagem, e a mensagem que o Davi deixaria para a humanidade, chegasse pelo celular, ou pelo rádio, ou pela TV, todo mundo iria receber a sua mensagem. O que você diria para a humanidade? Puxa, tem que pensar rápido aqui ainda. Já veio umas 10 coisas na minha cabeça, mas... Tolerância. Ser mais tolerante, né? Tem uma frase que meu pai falava assim, mas é ser mais tolerante com os outros e intolerante consigo mesmo. A gente vê no mundo uma intolerância, né? Com coisas, com política, e isso acaba muitas vezes gerando violência, gerando fatalidades, e acho que se o mundo fosse mais tolerante, seria um mundo melhor já. Certo. Batemos um papo hoje, conhecemos um pouquinho mais da essência da história e do que pensa o nosso secretário adjunto de Esporte e Lazer, nosso judoca, o nosso orgulho aqui de Cuiabá e do Brasil, Davi Moura. Muito obrigada, Davi, por estar aqui. Foi top. Eu que agradeço. Foi show. Com certeza, nosso bate-papo aqui deixou um gostinho de quero mais. Vamos ter que marcar uma próxima para falar do Instituto Reação, para falarmos de outras ações que você desenvolve, mas foi uma grata surpresa poder conhecer ainda mais você. Muito obrigada por estar aqui, obrigada pelo trabalho que você vem exercendo aí na nossa capital, no nosso estado, e deixando aí também uma marca no coração de todos os judoquinhas. Obrigada, Eu que agradeço. Obrigado a você. Beijo, gente. Até a próxima. Compartilhem esse link, mandem para todo mundo, deixem sugestões, façam seus comentários. Lembrando que nós estamos no Spotify também. Então, se você que está acompanhando aqui pelo YouTube, depois quiser ouvir novamente nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui, tiver no carro, liga Spotify, vai cozinhar, vai lavar a louça, vai lavar carro, vai fazer sua caminhada, vai estar na academia, aqui tá uma ótima oportunidade de você se motivar, fazer aí do seu futuro um futuro muito melhor, tendo a plena convicção de que se você parar hoje, você tá bem realizado. E aí eu quero deixar uma frase do Davi aqui para você, que eu achei que é muito, 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 muito bacana e que vai te despertar também a continuar essa evolução que a vida nos exige para a gente obter melhores resultados. Quem evolui não tem saudade do passado. Então, bora evoluir, meu povo! Bora acreditar! Beijo!